Meus caros amigos e amigas que nos acompanham por essa nossa conversa no Facebook, vamos continuar hoje conversando sobre um assunto muito importante. Dois temas que eu gostaria de abordar nesta noite com você. Primeiro, nós vimos aí essa semana que muitas vezes, muitas pessoas têm falado, as mídias têm divulgado a questão desse aplicativo Baleia Azul. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu creio que as pessoas já estão assim bastante informadas sobre isso, porque toda a mídia está falando disso, né? E realmente tem que falar mesmo. Mas eu queria enfocar um assunto ligado a esse, que é a questão do suicídio. Porque esse aplicativo, esse jogo macabro, né, fundado aí, parece que lá na Rússia, não sei, chegou até aqui a nós, um jogo macabro que leva os jovens, especialmente os adolescentes, a um desafio, e com tarefas que vão crescendo cada vez mais, tarefas de automutilação, tarefas até de fazer mal para os outros, e se eles não cumprirem essas tarefas, eles também são punidos, a própria família pode ser perseguida, etc. E depois, parece que cerca de 50 tarefas, chega-se até ao suicídio. Quer dizer, algo realmente diabólico, algo terrível, né? Os tais curadores que comandam este aplicativo realmente são pessoas que fazem aquilo que os papas têm chamado de a cultura da morte. Ou seja, são pessoas que não sabem o sentido da vida, não gostam da vida, estão desiludidos com a vida e querem também levar os outros para o mesmo caminho. O caminho da destruição, o caminho da morte, né? Eu lembro que Jesus dizia, né, que o demônio é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 8. Diz, eu sou o bom pastor. O outro, né, é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Então eu quero rezar com você uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ilumine nessa nossa conversa de hoje. E se você quiser, pode mandar a sua pergunta. Tem uma pessoa que me ajuda a receber essas perguntas. Eu já vou dando as boas-vindas aqui às pessoas que estão entrando na nossa conversa, Aparecida, Jussara, enfim, você pode até também retransmitir isso para outras pessoas, compartilhar essa conversa, porque eu creio que eu vou dar aqui alguns dados bastante importantes hoje, realmente, principalmente sobre essa questão do suicídio. Bom, para concluir esta parte que nós estamos conversando sobre essa questão desse terrível aplicativo Baleia Azul, eu gostaria apenas de colocar mais o seguinte, né? É um aplicativo, né, que tem, sobretudo, atingido o quê? Aqueles jovens, aqueles adolescentes que trazem mais problemas. São aqueles jovens, aqueles adolescentes que certamente são carentes de alguma coisa, né? E aí fica um alerta muito grande aos pais, né? Os pais precisam se aproximar desses jovens, precisam dar a eles carinho, precisam dar a eles o diálogo, o apoio, né? Para que não entrem nessas coisas, né, malucas que nós estamos vendo aí. São 50 desafios de automutilação. Nós vemos aí fotografias na internet de meninas retalhadas no braço, outros tentando suicídio, né? O prefeito de Curitiba mostrou um vídeo em que ele reuniu o secretariado dele, toda a parte de saúde, porque diz que 7 adolescentes em Curitiba já foram internados, né, com situações graves, ferimentos graves, por causa disso, né? Então, é importante que os pais primeiro possam atrair a confiança dos seus filhos, mais do que nunca. Mais do que nunca, os pais precisam ser atentos, os pais precisam cativar os filhos, ser amigo dos filhos, conversar com os filhos, não deixar criar uma barreira entre os pais e os filhos, ok? Para que o filho não viva uma carência afetiva. Quando ele tiver um problema de ordem psicológica, problema de ordem afetiva, às vezes problema de ordem, por exemplo, de namoro, uma decepção no namoro, ele possa abrir o coração com você que é pai, com você que é mãe, né? E não entre no desespero, né, numa situação terrível.
Outra coisa importante é observar o comportamento dos filhos. O que eles estão, como é que eles estão se comportando? Sobretudo à noite, nas madrugadas. Estão entrando na internet? Estão vendo o que na internet? Acompanhar isso. Né? Verificar se eles não trazem marcas no corpo, né? Se não trazem, né, um comportamento assim diferente, né? Se não estão saindo de casa também, tarde da noite, para outras coisas, né? Como é que eles estão acompanhando essas redes sociais. Enfim, o pai e a mãe estarem atentos à situação dos filhos. Né? Depois também manter um diálogo com os filhos, né? Para que todas essas coisas possam ser resolvidas de maneira melhor. E aí vai um alerta muito grande para os pais. Né? Não adianta nós apenas darmos para os nossos filhos aquilo que é material. Nós temos que dar para os filhos valores morais. E aqui eu queria entrar um pouco também na questão do suicídio. Nós temos visto, meus irmãos, muitos casos de suicídio acontecerem no Brasil e no mundo. Né? Então eu pego aí um gancho nessa questão da baleia azul, que tem levado os jovens ao suicídio, né? Para conversar um pouco também sobre isso, porque isso é uma outra questão que hoje demanda muita atenção, demanda muito cuidado. Tem pesquisadores analisando profundamente esta questão do suicídio. Bom, primeiro de tudo, a gente percebe que a grande quantidade de pessoas que suicidam são jovens. Isto é uma coisa muito triste. Eu gostaria aqui de dar um dado, né, que é, assim, realmente estarrecedor. Né? Eu copiei alguns dados hoje, uma pesquisa que eu fiz. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Se você fizer um cálculo aí, nós vamos chegar aí próximo de 1 milhão de pessoas que se suicidam por ano. É muita gente. 1 milhão de pessoas é uma cidade populosa. Né? Nós temos, por exemplo, no Japão, cerca de 30 mil suicídios por ano. Nos Estados Unidos chega a 32 mil. E a coisa mais interessante que as pesquisas estão mostrando é que exatamente os países onde acontece mais suicídios são os países mais desenvolvidos. Não são os países mais pobres. Bom, o Brasil tem um alto índice de suicídio. O Brasil chega mais ou menos a 10 mil suicídios por ano. O Brasil está classificado como o 10º país no mundo onde existe mais suicídio. É muito alto. Se nós considerarmos que o mundo tem aí cerca de, não sei, 180 nações, pelo menos, ficar aí em 10º lugar, isso significa que esse problema também atingiu o Brasil muito pesadamente. É por isso que eu estou trazendo aqui esta conversa. Né? O que fazer? Como atuar em relação a isso? Outros dados que aparecem é o seguinte, que a segunda maior causa de mortos hoje, em muitos países, especialmente de jovens de 15 até 29 anos, é o suicídio. E é terrível você pensar que são os jovens, na flor da idade, que deviam estar sendo preparados para estudar, para trabalhar, para construir a nação, estão aí suicidando. Né? Outro dado interessante é que de 20 que tentam o suicídio, um consegue se matar. Então você percebe que se são 1 milhão de pessoas que suicidam, na verdade, você pode raciocinar aí com 15, 20 milhões que tentam suicídio. Né? Porque muitos não chegam à morte. Tomam um remédio acaba não morrendo, ou tentam às vezes cortar pulso, não sei o quê, mas acabam sendo socorridos em tempo, né? e não morrem. Quer dizer, então a tragédia é muito maior do que a gente pensa. Né? Um dado interessante é que os homens suicidam mais do que as mulheres, mas as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Só que as mulheres falham mais em chegar até a morte. Os homens são mais objetivos. Né? Mais homens que tentam suicídio acabam morrendo. As mulheres acabam
menos sendo atingidas, né? Agora, um dado estarrecedor é que nos últimos anos, olhem esse dado como é impressionante, a taxa de suicídio dos homens subiu 1.900% e a taxa de mulheres subiu 300% nos últimos anos. É muita coisa. Realmente são dados preocupantes. O que leva a pessoa ao suicídio? Bom, são muitas causas, né? A questão, por exemplo, da depressão, a infelicidade que a pessoa está vivendo, uma doença grave que às vezes leva ao desespero, né? Problemas psíquicos, às vezes problemas também financeiros, desajustes, às vezes conjugais, uma decepção, né, num namoro, né? Especialmente os jovens, né? E mais até mesmo as moças, quando são muito frustradas num namoro, às vezes um namorado que termina um namoro, a moça muitas vezes entra em um desespero e chega até a morte. Eu já conheço casos disso. Então, é preciso que os pais acompanhem isso, né? E fazer um acompanhamento desses filhos, mostrando a eles que a vida não pode terminar só por causa disso. Entende? Que há muita vida para viver pela frente, as coisas passam, as coisas mudam, né? E tudo precisa acontecer. Evidentemente, é preciso prestar atenção na pessoa que começa a dar sinais de suicídio. A pessoa começa a dizer assim, eu não quero mais viver, a vida não tem sentido, está tudo muito chato, e você percebe que a pessoa está realmente entrando num quadro de depressão. É preciso imediatamente um tratamento com essa pessoa. E aí eu sempre gosto de lembrar que é preciso atingir 2 tipos de tratamento. Um tratamento natural e um tratamento sobrenatural. O tratamento natural é procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo. E um tratamento excepcional, quem dá é a família. O Vaticano fez, há uns anos atrás, um simpósio para estudar a questão do depressão, suicídio, etc., todas essas coisas. E qual é a conclusão que os especialistas convidados pelo Papa chegaram à conclusão? Que a família é o elemento que mais pode ajudar uma pessoa a se livrar da depressão, vencer uma depressão, vencer uma situação assim de frustração muito grave, vencer inclusive o suicídio. Aí, meus irmãos, nós voltamos naquele ponto básico, a importância da família. Como é importante nós trabalharmos a família. Isso que nós estamos vendo, essa questão aí de baleia azul, essa questão do suicídio, isso são os efeitos. Isso é a ponta do iceberg. Mas nós temos que enxergar o iceberg inteiro. Ou seja, é a família que está por baixo, que está faltando na vida dessas pessoas, né? Um relacionamento bom com o pai, com a mãe, com os irmãos, sabe? E isso deve incentivar a nós que trabalhamos na igreja com encontros de casais, cursos de noivos, cursos de namorados, né? Os cursilhos de cristandade que fazem cursilho para jovens, para família, continuem fazendo. Eu me lembro que uma vez o Papa João Paulo II disse que ele não entendia, né? Ele não entendia como que alguém poderia, uma paróquia poderia, por exemplo, deixar de ter, né, a pastoral familiar. Tem que existir a pastoral familiar em todas as paróquias, em todas as cidades. Porque hoje é uma necessidade, né, dos casais eles poderem ser orientados, né? E nós sabemos que sem Deus não vai. Sem Deus o casamento não se mantém. Sem Deus, sabe, a fidelidade conjugal é algo muito difícil de acontecer. E se o casamento for destruído por uma infidelidade conjugal, por uma traição, você destrói a família. E se você destrói a família, você coloca os filhos numa situação de vulnerabilidade. É onde acontece tantas vezes depois essas carências nos jovens que os deixam abertos, nos deixam assim, eu diria como vítimas do mal, presas do mal. Entende? Então, meus irmãos, o primeiro ponto que é preciso nós focarmos muito bem nessa conversa
é a importância da família. Eu fiz aqui, nessa semana, 2 programas falando sobre isso, e é preciso realmente trabalhar cada vez mais sobre essas questões. Bem, eu gostaria de colocar ainda o seguinte, né, sobre esse assunto. Um jornal americano, uma revista científica americana, o chamado American Journal of Psychiatry, Journal é uma revista científica, né? Ele disse que, uma revista que fez no ano de 2004, esse Journal de Psiquiatria, essa revista de psiquiatria, disse que entre as pessoas que se suicidam, a grande maioria são pessoas que não têm religião. Veja, uma pesquisa científica, hein? Não é uma pesquisa da igreja. Estou dizendo aqui o nome do jornal, estou dizendo o ano da matéria. Journal, American Journal of Psychiatry, do ano 2004, né? Coloca essa questão. Então, nós precisamos mostrar aos jovens as razões para viver. Jesus Cristo morreu na cruz para que você não se mate. Jesus Cristo morreu na cruz para que você não corte seu pulso. Jesus Cristo morreu na cruz para que você não passe uma corda no pescoço e se enforque. Jesus Cristo morreu na cruz para que você não se desespere da sua vida, não. Entende? A vida é muito importante. Eu escrevi um livro uma vez, quero até mostrar aqui, Para Ser Feliz. Para Ser Feliz. O que é esse livro? Esse livro, a gente vê muito livro de autoajuda, né, que existe hoje, tentando animar as pessoas no campo psicológico, afetivo e tal, mas é preciso levar Deus para as pessoas. É preciso uma autoajuda cristã. Eu quis mostrar exatamente isso, né? Os pais precisam formar os filhos numa autoajuda cristã, ou seja, educar os filhos para a virtude. Entende? Quando é que você é feliz? Você é feliz não é quando você tem dinheiro suficiente, você tem fama, você tem glória. Se isso fosse verdade, nós não teríamos tantos jovens ricos vivendo aí uma situação de tragédia. Eu acabei de dizer que onde o índice de suicídio é mais alto são exatamente nos países mais ricos. Na Inglaterra, na Noruega, na Suécia, no Japão, nos Estados Unidos. Olha, e são jovens que têm tudo que precisam, são países ricos, né? Mas não tem o quê? Não tem Deus. Então é preciso ter Deus. É preciso, né, que os pais levem Deus. Agora aqui tem uma coisa muito importante. Para que os pais levem Deus para os filhos, os pais têm que ser convertidos. Como é que um pai e uma mãe que não é convertida, como é que ele vai levar os filhos para Deus? Vai ser difícil, não é? Então, é preciso levar os filhos para Deus, mas, em primeiro lugar, pai e mãe precisam viver esta fé. Como é que você vai ensinar seu filho a conhecer os evangelhos da Bíblia se você não lê a Bíblia? Como é que você vai falar de Deus para o seu filho se você não sabe quem é Deus? Não é? Então, é preciso que os pais rezem com os filhos. Rezem em casa. Quando o pai e a mãe rezam em casa, os filhos rezam juntos e vão aprendendo. Sabe, meus irmãos, o que segura a gente nos momentos angustiantes da vida é a nossa fé. São João diz bem claro, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bem, mas eu quero colocar aqui mais alguns outros pontos importantes, né? Educar os filhos nos verdadeiros valores morais. Esse livro que eu disse aqui, né, sobre as virtudes para ser feliz, é você ser feliz vivendo o quê? As virtudes, a humildade, a bondade, a mansidão, a caridade, a alegria, fazendo bem para as pessoas, fazer o bem faz bem. Não é? Esta educação que hoje nós precisamos colocar para os nossos filhos, para que eles tenham uma visão da vida correta. Por que nesses países mais ricos, também aqui no nosso Brasil, porque no Brasil nós temos muita gente rica, né?
O Brasil dizem que é uma mistura da Bélgica com a Índia, uma Belíndia, né? Ou seja, tem pobreza e tem riqueza, um país de muitos contrastes, né? É preciso que a gente leve, né, as pessoas, os filhos, né, a viver em Deus, né, essas virtudes. Porque se não for assim, o que acontece? A pessoa perde o sentido da vida. O que leva uma pessoa a se matar? Ou, quem sabe, até entrar num processo de muito desânimo, muita tristeza, a perda do sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O Catecismo da Igreja Católica, no primeiro parágrafo dele, diz assim: por que Deus nos criou? Muita gente pergunta: por que Deus me criou? Não é? A Igreja responde. O Catecismo diz assim: Deus, que é perfeito e bem-aventurado, ou seja, perfeitamente feliz, Ele, no ato de bondade e de misericórdia, nos criou para participar da sua vida bem-aventurada. Aí você diz: bom, mas o pecado entrou no mundo e estragou essa felicidade. É verdade, mas Jesus Cristo veio para restaurar. Hoje a gente pode restaurar o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, a nossa paz em Jesus Cristo. Por isso que nós acabamos de celebrar aí a Páscoa, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da vida sobre o pecado, a vitória da vida sobre o demônio e tudo mais. Né? Então, o sentido da vida. Sabe, o conceito de felicidade hoje, meus irmãos, é um conceito que anda muito errado. Né? As pessoas pensam que ter felicidade é desfrutar de tudo. Né? Nós estamos na civilização do desfrutamento. Se a pessoa não tiver beleza física, ela fica frustrada. Se não tiver um corpo escultural, fica frustrado. Se não tiver um cabelo igual ao da artista lá da televisão, fica frustrado. Se não tiver dinheiro suficiente para fazer viagem, programa, não sei o quê, fica frustrado. Sabe? Essa é uma felicidade muito fraca. É uma felicidade que o tempo destrói, é uma felicidade que é a massa. Eu tinha um amigo que era louco para comprar um carro novo, e comprou um carro novo com muito sacrifício. Faz tempo, naquele tempo que a gente nem fazia seguro de carro ainda. Só que ele pegou o carro novinho dele, bateu o carro pesado, amassou o carro. O rapaz chorava, que parecia que tinha perdido a vida. Por quê? Porque junto com aquele carro amassou a felicidade dele. Isso é felicidade? Uma felicidade que amassa? Não. A felicidade não pode ser amassada. A felicidade não pode ser roubada. A felicidade não pode ser destruída. Então a felicidade não pode ser feita em valores simplesmente materiais. Claro que nós todos precisamos das coisas materiais para viver, mas o que nos sustenta, meus irmãos, são as coisas invisíveis. As coisas que ninguém consegue destruir. É o amor, é a paz, é a bondade, é a amizade, é a caridade, é fazer o bem para as pessoas. O que mais enche o coração de um homem de felicidade é ele fazer bem para alguém. Fazer bem para sua esposa, fazer bem para o seu marido, fazer bem para os seus filhos. Fazer bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Eu conheci uma moça, sabe, muito amiga, que estava vivendo uma depressão muito grande. Ela contou para mim como é que ela curou a depressão dela. Isso já tem mais de 10 anos que ela me contou e a depressão não voltou. Sabe como é que ela curou? Ela disse: eu ia visitar os velhinhos nos asilos, eu levava bolo para eles, eu fazia um bolo de bicicleta, eu ia lá nos asilos, ficava com os velhinhos conversando, tirando eles da solidão, acabou a minha depressão. Sabe? Está aí. Então, fazer o bem faz bem. Nós temos que aprender isso. Né? Eu queria, nós estamos falando aqui do suicídio, eu queria colocar o que a igreja diz para nós sobre isso. Né? Uma coisa que nós temos que mostrar para as pessoas, para a nossa vida, etc., que a vida não pertence a nós. A vida pertence a Deus. E é muito fácil você entender isso. Você decidiu vir ao mundo? Alguém decidiu: eu vou nascer. Não. Nenhum de nós decidiu vir nesse mundo. Todos nós fomos gerados por Deus.
Nossos pais geraram o nosso corpo, mas foi Deus quem colocou em nós uma alma, onde está a sua inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, tudo isso. Ou seja, nós não somos donos da vida. Nós não somos nós que demos a vida a nós mesmos, nós somos administradores dessa vida. E nós vamos ter que prestar conta a Deus dessa vida um dia. Por isso que Jesus diz, desenvolva os talentos. Eu te dei 1, quero receber 2. Eu te dei 5, quero que você me traga de volta 10. Ou seja, desenvolver todos os talentos que Deus nos deu, a inteligência, a liberdade, a capacidade de, não sei, de ser aí um médico, um engenheiro, um advogado, um pedreiro bom, um sapateiro bom, ou se desenvolver a habilidade que Deus te deu, a capacitação que Deus te deu. Né? E aqui, o catecismo da igreja, né, respondendo aqui exatamente a pergunta da Sara, que está pedindo dizer o que a igreja fala sobre o suicídio, eu quero ler exatamente aqui para você o que está no catecismo da igreja. Porque o catecismo da igreja é a palavra oficial da igreja. Né? Então, aqui no parágrafo 2280 e seguintes, o catecismo diz assim: cada um é responsável por sua vida diante de Deus. Olha aí. Que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Então, ninguém pode usar a própria vida. Ninguém pode colocar a vida em risco sem necessidade. Porque a vida não é minha. Ok? Ninguém sabe o dia que ia nascer e ninguém sabe o dia que vai morrer. O que significa isso? Nós não somos senhor dessa vida. Então, o catecismo está dizendo isso. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra de Deus e salvação das nossas almas. Aí ele diz, somos os administradores e não os proprietários da vida. Ok? Então é um absurdo, por exemplo, né? Toda essa cultura de morte que existe hoje, né? Há hoje aí um suicídio assistido. As pessoas pagam para serem mortas. Existe na Suíça um tal de turismo do suicídio, que cresce violentamente. As pessoas vão para lá para se matarem. Por quê? Porque lá o suicídio assistido é legalizado, o que não é em outros países. Então existe um turismo do suicídio. O catecismo diz aqui, não podemos dispor da vida. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Quer dizer, é contra o amor a si mesmo. Né? Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que amar o próximo, mas eu tenho que amar a mim também. E o suicídio, claro, que é uma falta de amor a si mesmo. É claro que a gente sabe que a pessoa, muitas vezes, se suicida, né? No índice altíssimo de depressão, coisa desse tipo. O catecismo fala disso aqui. Né? Ele continua dizendo assim, o suicídio ofende igualmente ao amor do próximo. Por quê? Porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com a família. Ora, quando você suicida, você provoca um sofrimento terrível dos familiares. Então tem esse lado também. Então, é uma violência a si e também é uma violência à família. Né? O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, isso é pior ainda, né? Tem gente que suicida para servir de exemplo para os outros. Né? Esses filósofos ateus que acham que a vida não tem sentido, então melhor dar um tiro no ouvido, né? E faz isso meio como que servir de exemplo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, olha aqui, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é também contrária à lei moral, ou seja, alguém ajudar alguém a suicidar. Né? Tem lá um ex-ministro da Alemanha que ele inventou lá um processo para a pessoa ser morta de maneira suave, entre aspas. Né? Agora, nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nós temos uma vida eterna pela frente. Nós temos uma alma que precisa ser salva. Né? Bom, mas aqui tem um outro lado importante que o catecismo coloca, que é o seguinte.
Distúrbios psíquicos graves, né? É o que acontece com muitos que se suicidam. Né? A pessoa, ela muitas vezes não quer se matar, ela quer se livrar de um sofrimento, de uma angústia, de uma depressão. Né? Então o catecismo entende isso, diz assim, olha, distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura, podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então pode diminuir a responsabilidade da pessoa diante de Deus, um distúrbio psíquico grave. Né? E o catecismo diz aqui, ó, não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Sabe, antigamente, nem se celebrava a missa de corpo presente por um suicida. Hoje não. A igreja fala, não, temos que rezar por eles. Né? Tá aqui, ó, Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. Até mesmo o suicida, ele pode ter, antes mesmo de morrer, do último suspiro, ele tem um arrependimento e se salvar. É o que o catecismo está dizendo. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, eu quero dizer a você o seguinte, se você tem alguém na sua família que se suicidou, não desespere da salvação dele, não, reze por ele. Mande celebrar a missa pela alma dele, sim. Reze pela salvação. Aqui está dizendo, rezar por eles. Eu queria contar aqui um caso muito interessante que eu li na vida do Curadars. Curadars é São João Maria Vianney, o grande Curadars, né, que hoje é o patrono dos párocos. Na vida dele eu li um episódio muito interessante, que ele acordava muito cedo, assim, 3, 4 horas da manhã, rezava o rosário inteiro de joelho, e depois ele celebrava a missa bem cedinho, 6 horas da manhã. E um dia ele estava celebrando a missa e ele viu lá no fundo da igreja uma mulher de preto, isso foi lá por 1700 e pouco, né? 1780, por aí. Uma senhora de preto chorando. E quando acabou a missa, ele chegou perto dela e disse, pode parar de chorar, porque o seu marido não foi para o inferno, não. Ele está no purgatório. O Curadars, ele tinha o dom da ciência, né? O que tinha acontecido? O marido daquela mulher tinha suicidado. Pulou de uma ponte no rio e morreu. E naquele tempo se pensava que o suicida estava condenado ao inferno. O Curadars disse, não, seu marido não está morto, não está no inferno, não, ele está no purgatório, reze por ele. A senhora disse, mas como? Ele suicidou. O Curadars disse, você se lembra que no mês de maio você fazia um oratório para Nossa Senhora e você rezava ali e de vez em quando ele rezava com você? Ela disse, lembro. Pois bem, Nossa Senhora, por causa disso, conseguiu para ele, no último instante de vida dele, conseguiu para ele a graça do arrependimento. Por isso ele não foi para o inferno, ele está no purgatório. O Curadars era santo, ele tinha essas visões extraordinárias que alguns santos tinham. Então, tudo isso mostra para a gente que a gente não tem que se desesperar também com o suicida. Mas é preciso acompanhar uma pessoa que começa a dar sinais de desespero. Hoje a psiquiatria tem remédios que conseguem controlar muita coisa, não é? Mas é preciso que haja um acompanhamento. E aí eu volto na questão da família. A família é o ambiente mais propício para ajudar a pessoa. Bem, tem aqui a pergunta da Roseli Ferreira, que diz assim, professor, uma pessoa que se suicida perde a salvação ou depende da situação? Bem, eu acho então, Roseli, que eu acabei de responder a sua pergunta. Né? A igreja diz que é possível, sim, a pessoa se salvar. Nós não temos que desesperar, não. Bom, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, muitas vezes falta o que para as famílias? Falta o que para os filhos? Exatamente esse acompanhamento. Né? Eu escrevi um livro, um dia quero fazer um programa aqui sobre educação de filhos. Nesse livro eu coloquei o título de Educar pela Conquista e pela Fé.
A força maior que a gente pode ter para viver é a fé. Nós queremos dar para os nossos filhos. Mas muitas vezes os pais não conseguem levar o filho para a igreja, dar a fé para o filho. Por quê? Aí que eu queria analisar um detalhe. É porque muitas vezes não conquistou o filho. Sabe, antes de você dizer para o seu filho, Jesus te ama, Deus te ama, você tem que dizer, eu te amo. Mas dizer com a vida. Ele tem que sentir que você o ama. Você tem que conquistar o seu filho. E você conquistando o seu filho, aí você consegue levar ele para Deus. E o que é conquistar um filho? Será que eu tenho que dar para o meu filho, eu tenho que mandar para o meu filho aí uma, sei, bicicleta cara que ele quer, a roupa cara que ele quer, o passeio caro que ele quer? Não é. Porque se fosse assim, o filho, o pobre não podia conquistar o seu filho. Sabe? Quando eu tinha 5 filhos adolescentes, aí há uns 20, 25 anos atrás, um dia eu andava numa cidade, aqui perto de nós, de São José dos Campos, e eu vi escrito atrás de uma Kombi, uma frase assim, conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Sabe, meu sangue gelou. Meu sangue gelou por quê? Porque eu tinha 5 adolescentes. Eu digo, o quê? Então, eu e o traficante estão disputando meus filhos? Né? Porque, inclusive, eu tinha ido numa palestra que o colégio onde eles estudavam patrocinou, uma palestra muito boa, um delegado que dava combate ao narcotráfico, e o delegado me ensinava como é que os traficantes agem num colégio. Ele chega num colégio e ele mapeia mais ou menos os jovens, e ele vai em cima daqueles jovens que ele sabe que são mais carentes. E ali ele oferece a droga de graça, até que o jovem se vicie, e depois ele começa a cobrar. Né? Fica refém dele. E eu tinha 5 adolescentes. E aí eu comecei a pensar, o que é conquistar um filho? Para que o traficante não conquiste. Aí eu entendi. Você não conquista o filho com aquilo que você dá para o seu filho. Claro, a gente tem que dar algumas coisas, não sendo muito, né? Mas você conquista seu filho com aquilo que você é para o seu filho. Entende? Você é um bom pai, você é uma boa mãe, você é um amigo, você gasta tempo com ele. Você senta no tapete para brincar com ele. Você senta na cama, vai contar historinha para ele dormir. Entendeu? Você gasta tempo com ele. Eu sei que hoje é difícil, por exemplo, né? Os pais fazerem isso. Muitos pais têm que trabalhar, têm que... A vida hoje é muito difícil, mas é possível fazer alguma coisa. É possível aproveitar, por exemplo, o tempo livre de final de semana, domingo, feriados, as férias, e você se dedicar aos filhos. Alguns pais pensam assim, mas e aí eu não vou viver, eu vou gastar a minha vida. Olha, o casamento, para nós cristãos, não é uma curtição, é uma missão. Que missão é essa? Fazer o outro crescer e educar os filhos corretamente, crescer e multiplicar. Não é isso que Deus colocou como mandamento para o casal? Né? Eu quero só fazer um parênteses aqui para dar um abraço ao Dr. Teng, que é um psiquiatra de São Paulo. O Dr. Teng entrou aí na nossa conversa, quero mandar um abraço para ele, né? Porque, inclusive, amigo da minha filha Priscila também. Mas voltando aqui a esse assunto da conquista do filho, muitas coisas são importantes nisso. Né? Eu aprendi, educando meus 5 filhos, e hoje com 12 netos também procuro fazer a mesma coisa, que você tem que fazer a criança ficar apaixonada por você. Será que eu estou exagerando? Ora, o que é uma conquista? O que é um rapaz que conquista uma moça ou uma moça que conquista um rapaz? É quando um deixa, o outro fica apaixonado por ele, não é isso? E você já percebeu como é que é quando você está apaixonado pelo outro? Você fica meio bobo, não fica? Tudo que o outro quer, você faz. Tudo que o outro você acha bonito. Pode as pessoas acharem ele feio, mas para você é bonito. Porque ele roubou seu coração. Você está apaixonado. Entendeu? É isso que tem que acontecer entre pais e filhos. Mas como é que vai acontecer isso? Quando o pai se dedica aos filhos.
Aí você pode estar pensando, mas então eu não vou corrigir meus filhos? Vai corrigir, o pai tem que corrigir. Claro, a correção faz parte. Não é? Vixe, quantas vezes minha mãe me colocou de castigo. Não batia, não humilhava, não pode bater no filho, não pode humilhar, não. Filho não é cachorro nem cavalo para apanhar, mas você pode botar de castigo. Vai lá para o quarto, minha mãe dizia, meia hora de castigo, para você ficar pensando na besteira que você fez. Você bateu no seu irmão menor, é covardia, você fica falando palavrão, você, né, vai de castigo. Ou então, olha, vou cortar sua mesada, eu vou cortar isso mais aquilo, porque você não está estudando direito, porque você não está fazendo tarefa direito. Tem que fazer. Agora tem uma coisa, você não pode chamar a atenção do teu filho humilhando o teu filho. Porque aí o que acontece? Ele fica com raiva de você. E se ele ficar com raiva de você, ele não vai ouvir os seus conselhos. Uma vez eu ouvi um pai esculhambando um filho na frente da namorada. Eu tive vontade de esganar aquele pai. Eu fiquei pensando comigo, esse filho vai ter ódio desse pai. Porque além do pai estar humilhando, do jeito que ele está corrigindo o filho, ele ainda está humilhando na frente da namorada, pelo amor de Deus. Aí você perde seu filho. Não é? Então, a gente tem que chamar a atenção de um filho? Tem. Então, o que você tem que fazer? O quê? Você tem que dar privacidade a ele, a primeira coisa. Chama teu filho para o quarto. Meu filho, vem cá, eu quero conversar com você. Fecha a porta. Você e ele. Não entre nem o pai ou não entre nem a mãe. É você e ele. Ou se for preciso, o pai e a mãe juntos. Mas não vai chamar a atenção do teu filho na frente dos irmãos. Porque quando você chama a atenção do teu filho na frente dos irmãos, na frente dos amigos, ele fica humilhado. E a pessoa humilhada fica com raiva de você. Entendeu? Sabe, nós somos católicos. Nós vamos nos confessar com o padre. Você sabe que se o padre contar o seu pecado para alguém, ele é expulso da igreja. Ele é excomungado. A igreja aplica ao padre que revelar alguma coisa que ele ouviu na confissão. A igreja, o Código de Direito Canônico da igreja aplica ao sacerdote a pena canônica mais pesada que ela tem, que é o quê? É a excomunhão. Não é suspender a pena da atividade sacerdotal, não. É expulsar da igreja. Não pertence mais à igreja. Não pode receber os sacramentos da igreja. Veja que privacidade, meus irmãos, a igreja dá a nós. E será que a gente faz isso com os outros? Com os amigos, com os filhos, com o marido, com a mulher? Né? Não é verdade que de vez em quando a gente vê um homem chamando a atenção da mulher na frente dos amigos, na frente dos outros? Repara para você ver. Às vezes uma roda de casais assim, né? Um às vezes falando mal do outro na frente dos amigos, falando na frente. Não pode, né? Não tem cabimento. E sabe, não é só com o filho, sabe, é com o empregado. Você não pode chamar a atenção do empregado na frente dos outros. Você não pode chamar a atenção do seu esposo, da sua esposa na frente dos outros. Não tem cabimento. Ok? É falta de respeito, é falta até de fidelidade. Eu estou recebendo aqui a notícia que o meu neto Gabriel está aí assistindo a gente. Gabriel é um bom menino aí, dos seus 13, 14 anos, né? Gabriel, um grande abraço para você, seu pai e sua mãe, viu? Muito bem, outra coisa que eu queria colocar aqui nessa nossa conversa de hoje é que os jovens hoje estão muito fragilizados, né? Então nós precisamos realmente fazer um trabalho com os jovens desde o começo. E aqui eu gostaria de fazer uma recomendação, né? As pessoas que me acompanham sabem que eu sou uma pessoa que trabalha na Igreja Católica, né? E faço programas na TV Canção Nova e escrevo livros católicos para orientação de jovens, de casais, etc. Nós precisamos ter uma boa catequese com os jovens e conversar essas coisas todas com eles, né? Sobretudo hoje, em que os jovens estão assim invadidos, né? Pela internet, pelas redes sociais, né? E o mundo cai na cabeça desses jovens
E eles assistem tudo e veem tudo. E filmes, e baixa filmes no telefone e assiste filme. Sabe, os pais precisam hoje dar uma boa orientação para eles. Mas o que eu vou fazer, professor? Eu vou impedir eles de terem celular? Eu vou impedir de eles entrarem na internet? Não tem jeito. Você não tem como impedir. Se ele não vê na sua casa, vai ver na casa do amigo. Então, o que nós temos que desenvolver na juventude? Valores críticos. Ensinar o teu filho a não entrar em qualquer conversa, a não aceitar qualquer coisa, aprender a criticar. Isso está certo, não está certo, está errado, não está errado. Sabe, muitas vezes a propaganda, né, ela faz você comprar um negócio que você não precisa com dinheiro que você não tem. Por quê? Porque a propaganda falseia a coisa. Coloca uma embalagem colorida na coisa e faz você levar um produto que às vezes você não precisa. E às vezes você não tem nem dinheiro e você se sacrifica. Mas por quê? Porque falta senso crítico. A tal Maria vai com as outras. Né? Os propagandistas não dizem que a propaganda é a alma do negócio? Ah, é? Então eu tenho que preparar as pessoas para questionar. Eu me lembro que quando, há muito tempo atrás, tinha um comercial na televisão em que uma moça fazia propaganda de um remédio para emagrecer. E o remédio tinha um nome assim, meio psicológico, né? Não sei se é isso, tipo assim, esbelte, não sei o que e tal. E ela, magrinha, com o remédio na mão, fazendo propaganda do remédio, e passou perto de uma outra mais gordinha, que estava fazendo ginástica, e disse para a outra assim, nossa, você está fazendo ginástica? Que coisa mais triste é essa? Faz como eu, tome aqui esse produto e você vai ficar saudável. Está vendo a inversão de valores? Aquela que estava fazendo uma ginástica, que realmente é uma coisa boa para a saúde, está sendo desprezada por aquela que está tomando um remédio. Sabe lá, Deus é com prescrição médica que as pessoas vão tomar esse remédio? Pode haver remédios bons, não pode ser que não. Né? Então, desenvolver o senso crítico nos jovens, em cima de valores cristãos. Aí eu bato muito nisso. Nós temos que moldar os nossos jovens. Né? Eu gosto muito daquele livro do padre Michel Coá, Construir o Homem e o Mundo. Você construir o homem para que ele construa o mundo. Você construir o teu filho, fala do teu filho um homem de caráter, entende? Um homem de valor, um homem de princípios morais, um homem de princípios religiosos. Não adianta, meus irmãos, sem Deus não vai. E eu quero terminar aqui a nossa conversa hoje exatamente colocando isso. Né? Leve seu filho para Deus. Depois que você ganhar seu filho para você, aquilo que eu falei de conquistar o filho, aí você consegue levar o filho para Deus. Sabe por quê? Se o seu filho estiver apaixonado por você, no bom sentido, né? Se você ajoelhar para rezar, ele ajoelha também. Se você for para a missa, ele vai com você. Se você falar dele da catequese, falar de Deus, falar da Bíblia, ele vai te acompanhar. Assim como ele vai te acompanhar para o futebol, para a pesca, para o passeio na bicicleta, que você faz com ele. Entendeu? Ele vai com você, porque você ganhou o coração dele. Então leve para Deus. Sabe? As estatísticas mostram, meus irmãos, os casais que vivem em Deus, vivem uma vida religiosa com profundidade, dificilmente se separam. E a pesquisa que eu mostrei, deste Journal of American Psychiatry, uma pesquisa de 2004, isso eu vi na internet, mostra que as pessoas que têm Deus, é mais difícil irem para um suicídio. Ok? Mas eu quero terminar esse nosso programa aqui pedindo a Deus por todas as pessoas que já suicidaram. Como a igreja diz, né? Muitos deles talvez não tenham culpa nenhuma. Às vezes um estado psicológico destruído, né? Nesse mundo agressivo que nós vivemos, né? Deus saberá julgá-los, Deus saberá ter também misericórdia. Amanhã, domingo, nós celebramos aí a festa da Divina Misericórdia. Né? Jesus disse para Santa Faustina, para Santa Margarida Maria Alacoque, né?
que ele não rejeita ninguém que se arrepende do pecado e que ele estende o braço da misericórdia a todos que, né, sabem confiar nessa divina misericórdia. Cristo deu sua vida, seu sangue por causa disso. Então, que Deus conceda aqueles que foram, né, para a eternidade numa situação dessa, e também aqueles que ficaram. Imagina a dor do coração de um pai, a dor do coração de uma mãe, dos irmãos, né, que perdem um ente querido desse jeito. Né? Entregue para Deus. Né? Entregue para Deus, reze por eles, como a igreja recomenda, e Deus há de ter misericórdia da alma deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. E amanhã, sabe, nós queremos conversar um pouco sobre a festa da Divina Misericórdia. O que os santos falaram da Divina Misericórdia, a beleza da Divina Misericórdia. Se Deus quiser, por volta aí das 8h30, mais ou menos, nós vamos conversar um pouco sobre isso, tudo aquilo que Jesus falou para Santa Faustina Kowalska. Um grande abraço a você, um bom fim de semana com Deus.